A paz de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou servo de Deus, sou Laerte Santos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra e hoje uma palavra mais elucidativa, né? Eu quero falar sobre heresias, eu quero falar sobre qual é o impacto, qual é a consequência muitas vezes do falso ensino na vida do ser humano, das pessoas, né? Dos filhos de Deus. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, ó, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. E aí a gente parando aqui, parece que esse conhecimento faltou por falta de oportunidade, né? De acesso, mas não é bem assim. A questão aqui está dizendo, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Porque o papel do sacerdote, ele era o representante do povo, então ele levava, né, ele representava o povo diante de Deus. E ele era aquele que deveria instruir o povo, ensinar o povo no caminho. E isso não estava acontecendo, pelo contrário, eles estavam distorcendo, corrompendo o caminho. Por isso que nesse período a gente vai ver que há uma participação, um protagonismo, se é que podemos dizer assim, dos profetas, porque os sacerdotes tinham perdido a sua finalidade, a sua função de ensinar o povo. Então Deus vai levantando os profetas que representavam Deus para o povo. Eram os porta-vozes, aqueles que traziam uma palavra chamando o povo de volta para Deus. Então Oséias vai dizer que o sacerdote, aquele que deveria instruir o povo, havia rejeitado o conhecimento. Então, consequência disso, como eles se esqueceram de Deus, aqui também vai dizer, Deus também se esquecerá deles e dos seus filhos. Como uma consequência, então esse foi o período onde o povo, né, sofreu ali, porque eles foram tirados da sua terra, foram para a Babilônia, porque rejeitaram o conhecimento. E aí, meus irmãos, meus amados, a gente tem visto muitas coisas estranhas. E quando eu me levanto aqui, eu me levanto com temor e tremor, porque amo a palavra. E porque também eu já vivi isso em minha vida, na minha infância, de falsos profetas, falsas profecias que quase destroem tanta gente que vai em busca desenfreada por uma palavra. Deus tem profetas, amém. E eu pontuo isso, existem pessoas comprometidas com a palavra, com a mensagem, que recebem de Deus, sim, um direcionamento, uma palavra de Deus. E isso não está contra, pelo contrário, isso é bíblico. Porque o ministério profético, ele faz parte dos dons ali da igreja do Senhor. A gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 14 falando sobre a profecia, o que profetiza, fala aos homens para edificação, consolação e exortação. Mas aquele que não é o verdadeiro profeta, ele não edifica nada. Ele arranca, ele destrói, ele tira o homem do centro da vontade de Deus. Então, o ministério profético, ele é bíblico. Existem homens e mulheres de Deus, porém existem muitos falsos profetas, muitos mercenários, muitos que usam a fé dos outros para se aproveitar. E aí eu quero também chamar sua atenção, você que não busca na palavra de Deus, onde que está a verdade, onde que está o ensinamento, onde que está a orientação, onde que está o escudo para combater esses falsos ensinos. A própria palavra, ela se explica. Jesus é tentado no deserto, Satanás traz partículas ali da palavra, é um texto fora de contexto para se fazer uma heresia. Toda heresia, ela é um texto tirado da Bíblia de forma isolada,
para se fazer um ensino que se contradiz com toda a verdade da palavra de Deus. Também eu quero separar aqui que existem usos e costumes que não são doutrinas. Então, algumas características que são peculiares de cada igreja, isso não é doutrina, é apenas uma característica daquela igreja. Mas existem verdades que são absolutas, que devem valer para todas as congregações, para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas usam daquilo que Elias faz ali em 1 Reis 17, segundo a minha palavra, para querer dizer que um homem possa ter interferência naquilo que Deus faz, mas isso daí não é bíblico, porque o próprio Tiago vai explicar isso. Por isso que a gente precisa ter argumentos bíblicos para combater essas heresias que só destroem, que faz sensacionalismo, que querem promover o homem, falar que o homem é muito poderoso. O homem não é poderoso, o homem é pó e cinza, o homem é vaso de barro. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente não é nada. É graça, é favor imerecido, e muita gente se promove como aquele que é poderoso. Poderoso é Deus, é Ele que faz, é Ele que opera. Não passamos de meros instrumentos. E aí Tiago aqui no capítulo 5, olha o que ele diz a respeito de Elias, que não era nenhum super-homem. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões que nós. Olha o que ele diz. Elias, versículo 17 de Tiago, capítulo 5. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Tanto é verdade que o mesmo Elias, cheio de poder no Carmelo, o mesmo Elias cheio de poder no capítulo 17 de 1 Reis, é o Elias que se esconde na caverna, porque ele era homem, se cansou diante do embate espiritual que ele estava ali vivendo, tendo que se esconder, tendo que se proteger, tendo que sair de um lugar para o outro. E aí teve um momento que ele se cansa, porque ele é homem. E aí ele vai explicar, Tiago, que ele orou, ele pediu, ele não mandou Deus fazer, ele pediu que não chovesse. Só que isso se cumpre naquilo que Jesus nos dá um ensinamento aqui sobre a oração no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que quando nós entramos no quarto, falamos com Deus em secreto, o mesmo Pai, ele vai lá diante do público, então ele nos honra diante do público. Então muitas vezes você está orando lá no secreto, ninguém está vendo você orar, tuas lágrimas, você está ali combatendo, lutando, e aí quando você chega diante do público, cheio de autoridade, porque essa autoridade foi lá dos momentos de oração, de lágrimas, diante daquele que é grande, pedindo graça, pedindo favor, pedindo autoridade. E aí ninguém está vendo essas lágrimas, quebrantamento de Elias que aparece de repente no cenário. Quantos momentos de oração daquele homem que não era de família importante, mas que ele estava ali diante de Deus, e quando chegou a hora de se manifestar diante dos homens, porque ele já tinha estado diante daquele que é o Senhor, e aí ele vem cheio de autoridade, segundo a minha palavra não vai chover, mas Tiago explica que ele orou, ele pediu, ele não ordenou a Deus, ele pediu para que não chovesse, segundo também a orientação do próprio Deus. Quem tem autoridade para falar alguma coisa extra-bíblico? Nem Paulo. Eu não conheço nenhum homem hoje que tenha a mesma envergadura de Paulo. Paulo foi um homem extremamente devotado a Deus, que abriu mão de tudo. Tem gente que quer enriquecer pelo reino. Através do evangelho tem gente enriquecendo. Mas Paulo empobrece. Paulo perde toda aquilo que ele tinha, as pessoas olhavam Paulo, admiravam Paulo, Paulo tinha nome, renome, porém, Paulo tinha cartas do Sinédrio, da corte ali, mas agora Paulo passa a ser perseguido, é um homem que passa a viver profundamente para Deus. E aí esse homem, com toda essa intimidade, trabalho, ele disse que foi o que mais trabalhou, esse que foi o que mais escreveu cartas, esse que para muitos hoje
diante da multidão, esse não teria aquele sermão muito eloquente, porque ele mesmo fala para a igreja de Corinto que se ele presente ele era fraco, a sua presença, mas na sua ausência não, porque ele era poderoso na escrita, na palavra, na interpretação dos textos bíblicos. Tanto que Pedro vai falar que os ensinos de Paulo, aquilo que Paulo escrevia, era de difícil compreensão. Ele poderia ter não poderia ter uma verbalização poderosa e eloquente, mas ele destronava o inferno. Ele chegava em cidades como ele chegou lá em Éfeso e Deus usou ele de forma extraordinária. Não é na tonalidade de voz que nós temos autoridade, é na nossa obediência, é na nossa dedicação a Deus, é no nosso compromisso com a palavra e não com os homens, que muitos têm pervertido o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, pare de ficar correndo atrás de palavra nova, de novos ensinos, porque Paulo vai dizer, olha o que é que ele diz à igreja lá de Gálatas, né? Olha o que é que ele diz. Isso serve de orientação para todos nós. A gente tem visto um show de horrores, de aberrações, de muitos que se dizem ser de Deus e não são coisa nenhuma, porque pervertem o caminho, ficam apenas falando de si, do quanto eles são poderosos. Vai lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver quem era grande se fez pequeno, e Paulo vai dizer, vocês precisam ter o mesmo sentimento, o mesmo coração que Cristo, que sendo na forma de Deus, ele era Deus, mas ele se esvaziou. Tem gente que não é nada e quer se engrandecer. Meu irmão, acorda, precisamos despertar. O verdadeiro avivamento que a gente precisa passar pelo crivo de uma restauração, de ser como Ezequias no seu tempo, jogar Neustã, quebrar Neustã, quebrar tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E Paulo vai dizer assim, olha, graça e paz, Gálatas capítulo 1, versículo 3, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Todos somos pecadores e carecemos da misericórdia, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dado glória para todo sempre. Amém. Maravilham-me, mas ele está sendo aqui irônico, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está aqui demonstrando que ele está admirado de que de tudo que ele ensinou, de tudo que eles aprenderam, ele sai de forma tão rápida, porque não tem raiz. É uma geração sem raiz, que fica buscando apenas as coisas dessa vida. Jesus falou também, vocês só trabalham pelas coisas que perecem, pelo alimento que perece. Trabalhem pelo alimento que permanece. Lembra do povo de Israel que saíram ali do Egito, mas que não entraram na terra, porque só olhavam para as coisas perecíveis, viram milagres. Tem gente que vai atrás de milagres, de coisas extraordinárias. Ei, até Satanás faz milagres e prodígios, tá? Ele se transfigura, disse Paulo. Vai lá em Corinto, vai no Google aí, meu irmão. Ele se transfigura em anjo de luz. Cuidado. Muitas vezes o pastor vem com uma palavra, né, elucidativa. Ele vem com a palavra bíblica. Ele vem aqui te ensinando, explicando versículo por versículo, mas você prefere, né, aquelas coisas mirabolantes. Isso daí está muito atrelado muitas vezes quando nós somos crianças. Eu quero trazer aqui essa analogia de ser criança. E aí os nossos pais nos ensinam, mas como a gente não entende, a gente acha que tudo é desnecessário. Come uma fruta, come um legume, não faça isso, não faça aquilo. Ah, não,
tudo é muito chato, mas aí você vai entendendo que por que comer a fruta, por que comer o legume, por que não fazer isso, por que se desviar disso, por que não ficar com más companhias? A Bíblia fala, elas corrompem os bons costumes. Ah, não, meu pai é careta, meu pai é quadrado, ah, meu pai é chato, minha mãe é chato. E aí, por não entender, e é isso que acontece muitas vezes, não, meu pastor é chato, é quadrado, ah, não pode fazer nada, não pode... Não é que não possa, enquanto eu não compreender, eu não me tornar maduro para entender que tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí a gente vai entendendo que a Bíblia é um livro, né, de ensinamento, né? A Bíblia é uma bússola que eu preciso, se eu me orientar por ela, eu não preciso correr atrás de bênçãos, eu não preciso correr atrás de profecias, eu preciso buscar a palavra, porque a palavra ela é poderosa, ela transforma a nossa mente, ela transforma a nossa identidade. E aí ele diz assim, ó, o qual não há outro, ele está falando do evangelho, não há outro, só há um caminho, um evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, muitas heresias, tá? Muitas seitas vieram de um anjo, tá? Todos eles falam a mesma coisa, que um anjo veio e lhes trouxe um evangelho novo. Mas a Bíblia fala ainda que um anjo, ainda que o apóstolo, ainda que um homem de Deus venha trazer um outro evangelho, ele seja anátema, amaldiçoado, porque ninguém tem maior autoridade que a palavra de Deus. Nós não podemos dizer a Deus o que ele tem que fazer, e para muitos que acham que o profeta, ele fala o que ele quer, Jonas não quis pregar, Deus obrigou ele a ir. Ei, não tem isso não. A gente vai fazer o que Deus quer, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, vem trazer a arca em cima de uma carroça nova, muita gente trazendo carroça nova, trazendo coisa nova, invencionice, mas deu tudo errado. Ele teve que voltar atrás, ele teve que voltar ao texto, ele teve que voltar aos princípios. Tem que carregar aqui ó, nos ombros, tem que carregar nos ombros. Não é Davi que vai dizer para Deus o que ele tem que fazer. Meus irmãos, precisamos despertar, precisamos voltar às veredas antigas, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar a partir da palavra de Deus. O que eu deixei de fazer? O que eu estou fazendo agora que está fora dos planos de Deus, dos propósitos, daquilo que Ele estabeleceu? Mas ainda que nós mesmos, olha, Paulo falando, ou um anjo vos anuncie outro evangelho além do que já vos foi anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Meu irmão, nós precisamos rever aquilo que tem sido ensinado no altar. Se é de Deus, receba de todo o coração, vai trazer saúde, vai trazer edificação, vai trazer transformação. Mas se não é de Deus, é fermento. Eu me lembro de uma passagem quando Eliseu vai jogar sal, né? Eu estava falando sobre o sal, uma das qualidades do sal, das atribuições do sal, que era de inibir as bactérias, né? Naquela época não tinha geladeira, freezer, então era usado sal para que o alimento não estragasse ou que ele durasse mais tempo, para que pudesse guardar. E aí ele vai jogar porque a panela estava ali contaminada. Ei, muitas vezes a panela que é o evangelho aqui que é para alimentar as pessoas está contaminado, está cheio de fermento, está cheio de heresia, cheio de coisas estranhas e que está contaminando o povo, está adoecendo o povo. Muitos estão adoecendo por não discernir o corpo de Cristo, mas é necessário jogar sal, é necessário no sentido espiritual, eliminar os falsos ensinos, combater as heresias. Meus irmãos, é necessário voltar aos princípios bíblicos, não ficar indo atrás de bênção. Quer ser abençoado? Vá atrás do abençoador, Deuteronômio 28. Só que a gente não quer aquilo que é mais difícil.
A gente quer ser aquele povo, aquelas multidões que iam atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães, mas quando Jesus começa a pregar para eles, eles logo se escandalizam, e é isso que acontece, enquanto só está dando bênção, enquanto está só promovendo bênção, cura, milagre, e aí está todo mundo bem, oh glória a Deus, aí sai da igreja, continua no adultério, continua no vício, na mentira, continua na agiotagem, continua no crime, continua na promiscuidade, na prostituição. Deus só quer meu coração, vou para a igreja, e aí lá eu choro, eu adoro. Senhor, estou me gastando para ti, gastando nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Jesus falou, aquele que quer me seguir, ele tem que renunciar a si mesmo, e ainda existe uma cruz para carregar, ainda existe uma renúncia, é um novo nascimento, mas não, é uma geração ávida pela multiplicação dos pães, e aí muitos falsos coaches, muitos falsos mestres que ficam promovendo isso. E aí chega lá na igreja, olha, você vai receber isso e aquilo, você merece o melhor da terra, e você é isso, queridinho de Deus, você, e aí vai só massageando o ego, e as pessoas saem inchadas da igreja, e muitas vezes deveriam sair de lá, era vazia, alguém deveria ter ali, era um palito, né, para desinflar aquele ego, dizer para o homem, olha, arrependa dos seus pecados, para que a tua família seja restaurada, para que o teu casamento seja restaurado. Você vai ter que mudar de atitude, você vai ter que ser um homem mais honesto com a sua esposa, você não pode trair a sua mulher e vice-versa. Você quer ser abençoado, você tem que ser um filho obediente na tua casa, mas não, as pessoas saem infladas, achando que elas são o ponto fraco de Deus, elas achando que elas são muito importantes. E aí essa geração inflada que não muda, sai da igreja, continua cometendo as mesmas atitudes, não há mudança, não há transformação. E aí falsos apóstolos, falsos mestres incitam o povo, incentivam o povo a viver. Deus só quer teu coração, Deus me quer por inteiro, Ele quer meu coração, Ele quer minha alma, Ele quer meu espírito. O mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus quer tudo, Deus não se satisfaz com a metade. Ele quer por inteiro, não adianta estar dividido, é preciso entregar a Deus você, a sua vida. E aí muitos acabam ensinando, pervertendo. Isso é tão importante, isso é tão, de fato, perigoso, que Jesus, ele vai, antes de ir, de ser crucificado, ele vai ensinar ali no capítulo 24 de Mateus, falar sobre isso, que um dos sinais, acordem, despertem, a gente precisa rever, a gente precisa voltar. Eu sou apenas aqui, não sou ninguém, sou um anônimo, mas eu sou uma voz, e que essa voz venha ecoar, porque a palavra é de Deus, eu não estou falando nada do que venha de mim. Eu estou trazendo o que está escrito na palavra, porque eu sou apenas uma voz. E que essa voz possa ser ouvida, que você possa refletir, porque tanto que Jesus vai falar sobre o capítulo 24 dos falsos apóstolos, dos falsos mestres e dos falsos profetas. Ele vai falar de apostasia e de esfriamento, o amor se esfriando. São aqui, o que a gente tem visto, sintomas claríssimos, palpáveis, que a gente vê claramente nos nossos dias. Apostasia, pessoas caindo da fé, abandonando a fé, retrocedendo, voltando para outras práticas que Deus não aprova. E não adianta, a gente vive aqui no modelo de democracia, mas Deus não é democrático, Ele é teocrático. Deus é Senhor, Ele é soberano. Sua palavra não muda nenhuma vírgula. A gente, desde o início da humanidade na Terra, a humanidade mudou, a humanidade foi se transformando, valores foram se distorcendo, foram se tornando obsoletos. A Bíblia
ela foi escrita num período de 1.600 anos e ela não se contradiz. A Bíblia não vai mudar para me agradar, porque ela é a verdade. A verdade você só conta uma vez. A verdade não, quem conta a verdade, ele não precisa retroceder. Agora, quem conta a mentira é que precisa se reinventar. Deus é a verdade. Ele é a luz do mundo. Então, Deus não vai mudar nenhuma vírgula, porque ele não mentiu. Tudo que está aqui, é a verdade. É o que vai fazer mudança na nossa vida. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é tão importante, a verdade. A palavra de Deus que não se modifica, que não pode ser modificada. Jesus vai falar ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 5, que aquele que diminuir um dos ensinamentos será o menor no reino dos céus. Mas eu quero trazer uma coisa muito mais forte, que Apocalipse, que é o último livro, e no último capítulo é terminado falando sobre isso. É tão importante isso. Isso é tão essencial. Isso é tão perigoso. Isso é um alerta de Deus, porque o livro de Apocalipse termina dizendo assim, versículo 17 do capítulo 22. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Isso é sério. Tem gente que brinca porque perdeu o temor. Porque uma pessoa que diz que Deus está falando uma coisa, quando Deus não disse, essa pessoa não tem temor. Eu acho que a pessoa desconhece as páginas da Bíblia que falam sobre isso. Sobre as consequências de alguém que se levanta dizendo que Deus falou uma coisa, quando Deus não falou nada. A gente vê que no Velho Testamento muitos morreram por trazerem ali palavras que não vinham do coração de Deus. Então a Bíblia ela é bem enfática. Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, tem que ter muita coragem. Vou falar que tem que ter muita ousadia, muita arrompância, petulância, na verdade, de uma pessoa falar que Deus disse uma coisa quando Deus não disse nada. Está pagando para ver, né? Porque a gente pode ludibriar homens pequenos, ignorantes, que não têm acesso ao conhecimento. É fácil manipular. Agora eu quero ver as pessoas que brincam com a palavra de Deus. Eu estou sendo muito sério, porque Jesus, quando ele chega lá no templo e vê aquela bagunça que estavam fazendo, ele chicoteou aquele povo. Por quê? Porque a minha casa será casa de oração. A minha palavra é palavra de vida, diz o Senhor. Não é para brincadeira, como muitos usam a palavra para se enriquecerem, para manipular os outros, para zombar da fé alheia, zombar do próprio Criador, porque diz que Deus disse quando Deus nada disse, mas está escrito, não sou eu que estou dizendo. Então, se as pessoas querem pagar para ver, então duro será comparecer diante do tribunal de Cristo. E você, qual será o teu argumento? Quem tem ouvidos ouça. A gente precisa despertar. O avivamento que a gente quer, deseja, ele passa pelo crivo de uma transformação profunda, de um retorno, como disse José, vinde, voltemos ao Senhor. É necessário voltar às Escrituras. Antes nós falávamos assim, aceita Jesus e vai para a igreja mais perto da tua casa. Não, hoje eu não falo mais isso. Vai para a igreja que está mais perto da Bíblia, porque tem muita igreja perto da tua casa, infelizmente, mas que está muito distante da palavra de Deus. Então, busque a verdade que está na palavra de Deus e homens de Deus que têm compromisso com ele. Porque às vezes a gente quer, a custa de tudo, né, manter a paz com todos.
Mas na verdade a Bíblia é espada. E disse o salmista: companheiro sou daqueles que temem o Senhor. Se não teme o Senhor, você não é meu companheiro. Me desculpa. Eu vou andar, vou caminhar com quem tem temor a Deus. Precisamos caminhar com quem teme a Deus, ama a Deus, honra a Deus. Então esses são meus companheiros. Porque quem faz brincadeira, quem se tornou aí muitos animadores de palco, eu não tenho companhia. Eu não ando com esse tipo de pessoa. Deus abençoe, tenha misericórdia de nós. Desperte-nos, Senhor. Que a verdade venha raiar nesse tempo. Que, Senhor, o Senhor venha despertar teu povo. Meu Deus, as pessoas estão morrendo, muitos, sem a palavra. E nós que conhecemos, nós precisamos nos posicionar no mundo. Ser sal mesmo e nos posicionar. Porque as pessoas precisam conhecer o Senhor e a verdade que está na palavra de Deus e não na boca daqueles que se dizem profetas. Deus abençoe. Fiquem com Deus.